toda a situação na qual o povo imagina que está vivendo é totalmente imaginária. Estão vivendo no mundo da fantasia. Se eu for São Paulo, é uma organização que tem 180 partidos que participam, é a organização política mais poderosa que já existiu ao longo de toda a história do continente, é ela que decide tudo e ninguém nem pode saber que isso existe. Então, daí para diante, todo o restante das discussões é besteira. Uhum. Em geral, quando você conversa com alguém sobre o Fórum de São Paulo, eles acham que é uma espécie de congresso de estudantes, né? Que não há nenhuma conexão séria entre quem está lá dentro. É o que as pessoas acham, né? Quando você conversa. Mas elas acham, elas leram as resoluções? É lógico que não. Acompanham o trabalho, então não sabe nada. Então, isso aí já mostra, né, que a população está vivendo no mundo da lua. Uhum. Todo mundo tem opinião sobre uma coisa que o sujeito não tem informação nenhuma. Como é possível isso? Quer dizer, isso é outro sinal de que a política brasileira virou fantasmagoria. Uhum. Agora, o que as pessoas acham a respeito do Foro de São Paulo, qualquer pessoa que disser, eu acho que, eu não estou no Brasil, mas se eu tivesse, caso o sujeito disser, eu acho que, eu já dou um tapa na cara imediatamente, porque é a única coisa a fazer. Quer dizer, você está falando de uma coisa grave, seríssima, com documentação. Você está falando de fatos e chega um cara dizendo, eu acho o quê? Você vai achar na puta que te pariu. Isso aqui é uma coisa. Você ficar com achismos e decidir o destino do país na base do achismo, uma coisa que a pessoa não quer nem ter o trabalho de ler os fatos, de ler os documentos. O que é isso? E quando o povo chega nesse estado de degradação, é melhor esquecê-lo. Tá vendo? Porque tá difícil de conversar com alguma. Por exemplo, eu encontro alguns amigos que eu não via há anos. Aí você começa a falar de política, acabou, né? Eles acham que PSDB é de direita e não tem a visão liberal mesmo. Um país onde todo mundo diz que o PSDB é da direita, mas o país está fora da realidade, está fora do mundo. Então, mas... Quer dizer, o PSDB é a turma do... É o socialismo fabiano, é a Uhum. dos School of Economics, né? Então, é a esquerda europeia, porra. Isso é o PSDB. Uhum. Agora, o PSDB só pode ser considerado direito dentro de um regime comunista. Quer dizer, para o comunismo, então o social-democrata é direita. Então isso quer dizer que a referência básica do Brasil é a mitologia comunista. Uhum. O vocabulário comunista. Quer dizer, os caras são comunistas pra caralho. Todo mundo é comunista. E não sabe. Entendeu? Então, para ele, qualquer coisa que esteja à direita do Fidel Castro já é direita. É inaceitável. Então pronto, então quer dizer, isso é um país de comunistas. Agora se você pergunta o cara se é comunista, o cara fala não. Sim, e uma coisa que ninguém pensa é na redução do Estado também, porque eles só pensam nisso, que o Estado tem que continuar gigante do tamanho que está e que fica melhor então na mão de quem estiver quanto mais à esquerda, melhor. Mas não pode diminuir, porque é a mamata desses filhos das putas. Então. Quando diminui, como aconteceu no FHC, o que você faz? Você pega pedaços do Estado e vende para esses mesmos filhos das putas que já estão dentro dele. Você está entendendo? Uhum. Então você transforma do sistema estatista para um sistema clientelista. E isso aí, e depois o Estado compra de volta. Tá vendo? Ele não sai disto. Quer dizer, o FHC ele conseguiu pegar as privatizações e transformar num instrumento só de fortalecimento do grupinho dele. Ele estragou as privatizações para sanear o Estado e ao contrário, sujaram mais ainda, pô. Uhum. Quer dizer, mas que diferença faz? Ou tudo pertence ao Estado, ou tudo pertence ao grupinho que domina o Estado. Essas são as duas alternativas. E uma delas o pessoal chama de direita. Olha, o debate político brasileiro assim, é nojento, é subhumano. É coisa de macaco, não é coisa de gente. Então o negócio tá... O debate político é Emir Sader versus Arthur Janotti. Uhum. É uma coisa tão desprezível, tão boboca, tão estúpida, que não dá vontade de prestar atenção nisso. Entendeu? Você sabe que eu conheço gente que tem até medo, né, de ler seus textos. Não porque não entendem, mas porque entendem muito, né? E só ficam mais desesperados. O brasileiro é de uma covardia intelectual anormal. Uhum. Os argentinos têm razão, eles chamam de los macaquitos. Você acha que é um macaquito, tudo mico-leão dourado. Você acha que está sem solução mesmo aqui pelos próximos 20 anos aí? Pode fazer alguma coisa boa na área cultural, por exemplo. Mas a longo prazo, o país está condenado. Não é um país que vai continuar existindo por muito tempo. O Brasil é uma ficção jurídica, porra. E aquela tal cláusula de barreira, sei lá como é que eles chamam, que vão meio que podar as garras dos partidos pequenininhos, né?
Isso não vai atrapalhar ainda mais, será? Por exemplo, começa um partido tipo esse Partido Federalista. Os caras Não não... existem dois partidos, é o PT e PSDB. A área foi dividida entre eles. É bipartidário por aí ninguém. Só, né? É bipartidário, é a esquerda e é o centro-esquerda. Pronto, acabou. Isso é para continuar assim pelos próximos 50 anos. 50 anos. No mínimo, porque a ideia deles é eternizar isso aí. Então o país está acabado. Quer dizer, essa geração que nasceu da USP, quer dizer, aquela esquerda uspiana, pretensiosa, boba, gente semiculta, tipo Zé Serra, Janotti, a própria THC, né? E eles criaram tudo isso, criaram um Brasil para eles, para se satisfazer este grupo, a vaidade deste grupo. Se eles destruírem o país inteiro, para eles não interessa, eles se acham maravilhosos, né? Se a hora que caiu na mão desta geração, acabou tudo. Os milicos, comparados com essa gente, são santos. Você vê os presidentes militares, nenhum enriqueceu. Nenhum. As famílias dos caras, né? O filho do Médici vive da aposentadoria, né? A família do Costa e Silva passou dificuldade, né? O Castelo Branco deu um jeito de criar um rodízio logo de cara, né? Pra não criou nenhum Pinochet, né? Os caras não, assim, eram pessoas honestas, eram pessoas normais. Agora, esses caras aí não, pô. São pessoas totalmente sem escrúpulos, são sociopatas mesmo. Pessoas que não têm consciência moral nenhuma. Pessoas que a regra moral deles é a seguinte: o bem sou eu. O segundo, a encarnação segunda do bem é o meu grupo. Então pronto, eles acham mesmo isso. Não tem o bem e o mal transcendente a eles. É imanente, é eles mesmo. Porque eu estava lendo... É uma autodivinização mesmo. Eu estava lendo outro dia que a República de Platão, eu fiquei espantado com Sócrates dizendo que o governante realmente é o único que pode mentir pelo bem do geral, né? Só que... Sim, veja, a necessidade da mentira na política é universalmente reconhecida. Da estratégia e tudo mais. Só que acontece que existe um limite. Quer dizer, para que o nego está mentindo? Quer dizer, vai mentir pela segurança da pátria, vai mentir numa circunstância de guerra. Sim, agora por uma causa ideológica. Brasil, isso virou a regra geral. É a mentira ilimitada. Quer dizer, o político tem direito a mentir em tudo 24 horas por dia. Pelo bem dele, pelo bem da ideologia dele, do partido dele. Pelo bem do grupo dele, claro. Dele. As pessoas reconhecem. Não elegeram de novo todos os caras do mensalão? Pois é. Elege, sabe por que elege? Porque as pessoas queriam ser esses indivíduos. Quer dizer, o eleitor não presta. No Brasil, assim, é um monte de... A corrupção é geral, não é? Votando em trapaceiro bem-sucedidos, tá entendendo? É isso, é um país de merda mesmo. Você sabe que em Brasília eu estava conversando com a empregada de um amigo meu, no apartamento dele, ela dizendo que os vizinhos dela na Samambaia saem pela rua pegando os filhos uns dos outros e levando no tal da bolsa, isso na época da bolsa escola, bolsa lá como é que chama as bolsas, e eles inscreviam os filhos uns dos outros como sendo deles para receber a bolsa. Aquela bolsa. Se o povo faz isso, por que o ladrão, o deputado não pode roubar, o senador não pode roubar? Todos podem roubar. É a democracia. É aquele negócio do Ademar de Barra, né? Ou todos nos locupletemos ou restaure-se a moralidade. Optou-se pela primeira saída. Quer dizer, é o roubo geral. Então aí acabou. O povo não tem mais vergonha na cara, não tem mais a menor noção do certo e errado. Agora, o pior de todos não é os caras que roubam. O pior são as pessoas intelectualizadas. Sim. Esses são os piores. Às vezes nem ganham dinheiro, tá entendendo? Mas eu digo, qual é o prazer que as pessoas têm de ter opiniões sobre assuntos que não lhes interessam? Se o sujeito não se interessa, por exemplo, em ler o material do Foro de São Paulo, por que ele tem que ter alguma opinião a respeito? Que direito o nego tem de ter opinião sobre uma coisa que não lhe interessa o suficiente para ele se informar? E por que essa mania brasileira? É porque o sujeito, ele sabe que ele não sabe nada, ele sabe que acabou de inventar essa opinião a partir do zero, mas ele quer parecer, ele quer um aplausozinho, acha que os outros vão admirá-lo. Os outros, no fundo, acham um palhaço, mas ele vive dessa ilusão. Quer dizer, é um povo que vive de tentar parecer coisa que ele não é. E essa tendência já existia desde o tempo da colônia, já era assim, já começou assim. Essa tendência geral para farsa, né? Se você pega os personagens do Machado de Assis, são todos farsantes. Sim. Todos, não falha um. Quando você compara com a literatura de outros países, existe um número muito mais variado de tipos, você está entendendo?
E até os pecados são diferentes. Mas no Brasil não, só tem um. É tudo fingimento. Então, quer dizer, o enigma do Brasil é simples, quer dizer, isso é um bando de mentirosos. Portanto, ninguém sabe o que está se passando, todo mundo vive na insegurança, e quando o nego fica mais inseguro, aí ele mente mais ainda para se defender. Que vira uma alucinação. Quer dizer, esses 50 mil homicídios que tem no Brasil, quando o pessoal vive nessa coisa da mentira para cá, mentira para lá, existe sempre a realidade por trás deles. A realidade da situação é temível. Entendeu? Podem ver a realidade, não podem falar sobre a realidade. Um país que tem 50 mil homicídios por ano, que são 3 guerras do Iraque num ano, né? É um país que não tem direito de existir. Se tivesse uma intervenção estrangeira, aí dizia, olha, vocês não têm capacidade para se administrar, seria inteiramente justa. Que isso, Olavo. Ué, o país... Que não seja a ONU, né? Não, mas até a ONU é capaz de fazer melhor que isso, porra. Até a ONU. Até a ONU serve para fazer melhor. Qualquer um faz melhor que isso. O Cuba faz melhor do que isso, porra. Caramba. Se me der o caso chegar assim, você metesse o pinto na mesa, agora eu tomar conta. Acabava 50 mil homicídios por ano. Porque ele ia instituir a monopólio estatal do homicídio. A ideia deve só ser quem pode essa, matar né? sou eu. Então, naturalmente, ia diminuir. E seria um alívio, de alguma maneira. Então, quer dizer, é um povo que está pedindo para ser derrotado, que está pedindo para levar tapa na cara, que está pedindo... Sabe o negócio de macaco quando muito pula, que é chumbo? O Brasil está provocando o destino, tá entendendo? O problema é que a gente sabe que a solução não é política, né? Então, realmente... Não, em primeiro lugar, a solução não tem. Não existe solução para uma coisa dessas. É um processo mesmo que vai ter que esperar acabar, né? Difícil. Então, Não vai acabar. Quando acabar, acaba o país. Não vai sobrar mais nada. Nossa, Olavo, você está me deixando assim... Você precisa ver países, tá certo? Países aparecem e desaparecem, tá entendendo? A existência do Brasil não é uma fatalidade. Em processo de desaparecimento, pelo jeito. E o processo de desaparecimento muito rápido. Se os organismos internacionais decidirem dividir o Brasil, quem vai resistir? As nossas Forças Armadas que têm medo do Marcola? Esses generais de bosta que tremem nos alicerces perante qualquer deputadinho petista? O Brasil não tem gente. Não, agora o problema é que isso extrapola também o Brasil. Vai ver a Oriana Falatio, que ela falava da Europa, né? Que é a decadência do Ocidente, então, só que começa, digamos, pelas beiradas, né? Nós estamos nas beiradas e estamos acabando primeiro. Acontece que a Europa está assim, está decadente também, só que, primeiro, não vai comparar isso com o Brasil. É lógico. Eles estão fraquejando perante uma ocupação muçulmana, eles se desmoralizaram, etc, etc. Mas eles têm um passado e essas coisas que vêm do passado continuam funcionando. Elas existem ainda, tá entendendo? Aqui as tradições não chegaram a enraizar direito, né? Nada. O Brasil é o que o Spengler chamava uma pseudomorfose, quer dizer, uma cultura que começa a aparecer. Exatamente, pseudomorfose. Mas que não chega a ser uma cultura, entendeu? Não se desenvolve como cultura. É como ele fala dos russos também, né? Como é? É como ele fala dos russos também, né? Exatamente. Ele chama a Rússia também de uma pseudomorfose. A Rússia vai ser sempre esse puteiro que é atualmente. Entendeu? Também é outro sem escapatória. Não tem escapatória. Ele nunca vai ser nada. De repente é um bom caos para criar artistas, pelo menos, ou escritores. Artistas não, né? Escritores, pelo menos, ver se sai algum daqui. Não sai. Não sai porque você precisaria ter, vamos dizer. Você pode ter uma decadência, mas ela precisa estar ferindo alguns valores que estão arraigados, que doem. Mas aí no Brasil nada dói mais, não tem valor. Não sai mais nenhum Dostoiévski, né? Não tem perigo, não sai mais nada. Então eu vou começar a escrever novela mesmo. O Brasil não é um problema, o Brasil não é uma tragédia, você está entendendo? Porque a tragédia implica a ausência de culpa. A tragédia implica, quer dizer, que o herói se defrontou com desafios de ordem cósmica muito superiores ao poder dele. Ele está inocente, mas mesmo inocente ele é destruído. E no Brasil não, as pessoas são destruídas por culpa. Eles até sofrem menos do que mereciam. Entendeu? Eu acho que 50 mil homicídios para um país onde ninguém faz nada para detê-los, até que é pouco. Isso aí pode duplicar facilmente. Como é que chegamos nos 50? Foi duplicando, chegou nisso. Não vai diminuir, vai aumentar. Porque no Brasil só tem, vamos dizer, coragem, o bandido. Quer dizer, a coragem está associada à loucura. Só louco tem coragem.
Então, se é totalmente marginal, totalmente destrambelhado, não é que ele tenha coragem, ele tem agressividade. Né? Também ele é covarde. Né? Se você pegar um Marcola sozinho na sala, ele provavelmente se caga nas calças. Né? Mas eles, quando se juntam em bando, eles ficam valentes e ficam agressivos, e querem destruir. Então é a própria covardia nacional que cria toda esta maldade. Tá entendendo? Os caras são maus porque são covardes. Bom, assim, eu não sei se eu digo que eu fiquei animado depois de tudo isso. Mas isso não é ser pessimista. Dizer, não, sim, veja, quando a pessoa diz que você é pessimista ou otimista não são termos capazes, termos que designem uma descrição da realidade. Quer dizer, sim, uma atitude subjetiva da alma, de você ter esperança ou não ter esperança. Né? Eu nunca falo nessa clave. Não estou nem otimista nem pessimista. Eu estou tentando simplesmente descrever as coisas como elas estão. Agora, se as pessoas querem achar que é outra coisa, pode achar. Elas vêm errando há 20 anos. E eu acerto uma atrás da outra. Tudo que eu digo que vai acontecer, acontece. Por quê? Porque eu estou na clave da realidade. Por os caras não, estão na fantasia. Quer dizer, optaram pelo auto-engano. E é um auto-engano dogmático. É cláusula pétrea. Eles jogaram o destino deles, o destino pessoal de cada um e o destino do país contra a realidade. Sim. Quer dizer, é assim, nós não queremos saber de nada, nós queremos ter a nossa opinião, temos direito a ter a nossa opinião. Então eles são como crianças, você tá entendendo? Que agem como se tudo estivesse já assegurado para eles. Já tem, papai e mamãe já resolveram tudo e agora eles podem fazer o que quiserem. Não existe uma realidade que está colocando exigências em cima deles, não existe uma situação de fato que eles precisam reagir. Não existe nada disso. Eles querem viver ludicamente, está entendendo? E dar opiniões é uma das maneiras de divertimento prediletas no Brasil. Então, se as pessoas no meio disso ainda estão tentando se divertir, é porque elas estão achando que no fundo não há problema nenhum, vai estar tudo bem. Né? Agora, quando entra os caras do PCC na casa deles e estupra a mulher, queima a filha viva e tudo mais, daí sai chorando. E mesmo quando isso acontece, as pessoas não têm vergonha na cara. Até quer dizer, nem mesmo o assassinato da filha dele consegue, como é que diz, restaurar a honra do sujeito. Você vê, esse Alckmin, o pessoal da esquerda xinga o cara 24 horas por dia, cospe nele, né? E ele ainda tenta passar por esquerdista. Você já viu baixeza, mas é coisa infame. É infame. É subhumano. Quer dizer, um está cuspindo na sua cara e você puxando o saco, abrindo as pernas. Eu estou oferecendo sua mãe, sua avó, sua filha para o cara comer, tá entendendo? Tem um povo totalmente aviltado, isso aí ninguém não pode recuperar mais, tá entendendo? Agora você me falando essas coisas, eu tô lembrando da Hilda, porque a Hilda Hilst, né? Porque ela também já chegou a esse tipo de visão das coisas. Eu diria até que ela não elaborava de uma maneira meio caótica, mas em cima disso, mas sim, ela percebia, mas isso fez com que elas quisessem partir desse mundo o mais rápido possível. Pois é. Mas para que partir do mundo? Você compra uma passagem de avião, ou sai andando, sai pelo México, você tá entendendo? E vai para um lugar onde você pode ter uma vida digna. Mas diante disso, você só pode querer ou morrer, ou lutar contra isso, porque você vai ser esmagado se lutar. Ou você pode pular fora. Agora, eu pulei fora, mas não parei de lutar. Porque eu achei assim, tem gente, muito cara que veio para cá, esqueceu o Brasil e começou, né? Toca uma outra vida de americano aqui, entendeu? E eu acho que isso também é falso. Só um brasileiro também poderia pensar nisso. Porque o passado não se apaga. Sim. Você tá entendendo? Ele pesa em cima de você. Então, eu acho que se eu estou aqui, eu estou numa condição muito mais vantajosa do que quem está aí. Então, aí que eu posso lutar. Posso lutar mais, entendeu? Por quê? Porque eu não sou atingido pela merda, entendeu? Agora aqui eu faço bombardeio aéreo, eu cuspo nos caras e ninguém pode me devolver. Tá uma delícia isso aqui, tá entendendo? É um ataque aéreo. Agora é bombardeio aéreo. Deixou a infantaria, né? Antes eu tava aí no campo de batalha, levar porrada, tudo quanto é lá. Agora não. Agora você sabe que aquela vez... Tá entendendo? Jogando merda nos caras lá, pô. Porque eu sou um cara bastante impressionável lá. Não sei se você sabe disso. Eu sou bastante impressionável. Então, naquela época que a gente se conheceu, que eu fui assistir umas aulas suas, assim, que você me convidou, né? Eu lembro que a gente saiu para jantar em São Paulo, né? A gente foi
uma churrascaria, e a conversa chegou num nível parecido com este, e eu ficava imaginando assim, pô, esse cara fala essas coisas no site, falando do perigo dessa gente. Eu comecei a imaginar que a cena em que a gente se encontrava parecia aquelas cenas de filme Poderoso Chefão, que poderia entrar um com a metralhadora a qualquer momento. Mas de fato poderia. No Rio de Janeiro, as pessoas entram, porra, tá lá no restaurante, o nego entra, mata todo mundo, porra. Mas eu penso assim, mas atrás de você, entendeu? Uhum. Vem um aqui atrás do Olavo, eu tô aqui junto. Não, atrás de mim ninguém iria. Não, eu não sou o tipo de pessoa ideal para eles matarem. Né? Eles gostam, você não sofreu, mas você sofreu ameaças gente aqui. Deles mesmo, primeiro. Né? A violência que esse pessoal faz começa internamente, tipo o Celso Daniel, entendeu? Eles adoram se matar uns aos outros. Porque ali a investigação é calada mesmo depois. Pois né? Esse caso do Celso Daniel, os caras mataram já 8 testemunhas. E depois, tá muito bandeiroso demais, não tá? Porque, por um lado, você sabe que o governo fez esforços para calar a investigação. Por outro lado, as testemunhas também morreram. Será que é coincidência? Quer dizer, tem um nego abafando as investigações e tem outro completamente diferente matando as testemunhas? Você acha que é possível uma coisa dessa? Agora, nesse caminho que a gente está indo, aí, com a ajuda do Hugo Chávez, Evo Morales, etc., né? Teremos um belo futuro, pelo visto, né? O que vai resolver aí é o seguinte, esse pessoal está todo com muita ilusão na cabeça, esse pessoal de Hugo Chávez. Porque é o seguinte, os caras aqui, eles descobriram que tem petróleo, no Colorado tem reserva de xisto bituminoso suficiente para tirar petróleo em quantidade idêntica à totalidade das reservas mundiais atuais. Os americanos descobriram isso na década de 30, tamparam e disseram, deixa lá para uma emergência. Nunca mexeram. Isso aí é uma. Descobriram no Golfo do México 100 vezes mais petróleo que tem na Venezuela. Tem a reserva do Alasca. Nada disso, eles nunca mexeram. No Alasca, não, a reserva ecológica, não vamos mexer. Agora decidiram que pode mexer um pouquinho. Então o que eles estão fazendo? Eles estão economizando reservas de petróleo. Pior, descobriram mais no Polo Norte também. Então tá cheio de petróleo essa porra, você tá entendendo? E o Hugo Chávez acha que o petróleo dele vale alguma coisa e que é arma de chantagem. Não é. Eles continuam comprando petróleo da Venezuela por caridade, porra. Não, é verdade. Vamos parar de comprar petróleo da Venezuela. Logo aparece um monte de americanos dizendo, não, mas coitadinhas das crianças da Venezuela. O americano pensa nessas coisas. Já cria uma ONG. Né? Então, é só por causa disso. Quer dizer, o cara tá vivendo da caridade americana, porra. Quer dizer, um mendigo que tá dependendo da caridade dos outros e fica botando banca. Quer dizer, o cara acha realmente que alguém aqui fica assustado com essas coisas que ele fala. As pessoas não ficam assustadas, não ficam nem sequer ofendidas. Mas nem ofendida, ninguém se ofendeu com o Hugo Chávez aqui. Eles ficam assim, um pouco consternados, né? Um pouco. Né? Olha que ele está falando. Será que ele falou isso mesmo? Falar, não, acho que não falou não. Coitado. Né? É uma coisa tão desproporcional, você está entendendo? Quer dizer, o sujeito é um mico tentando discutir com um elefante, porra. É ridículo. Né? Uma companhia de petróleo dessa quiser, vai lá e compra a Venezuela inteira, porra. E eles vendem a história como se o cara fosse uma grande liderança contra o imperialismo americano. Tudo isso é feito exclusivamente pela mídia da boca para fora, porra. Não é nada, tudo isso é blefe. É blefe feito assim por pilantras, tipo esse cara do Le Monde Diplomatique, o tal do... esqueci o nome. Tem um nome argentino. É picareta. Quando chega na hora do vamos ver, não acontece nada disso aí, mas nada. As pessoas falando que é a cara de pau. É assim, é a guerra assimétrica. Eles se fodem e proclamam vitória. Esse que é o negócio. Às vezes, se eles fizerem isso com muita intensidade, é capaz deles enganarem o próprio vencedor, entendeu? Como aconteceu na guerra do Vietnã, né? Mas eu acho que os caras aprenderam. Os americanos aprenderam. Falando, daquela vez eles nos fizeram de trouxa, agora não vão fazer mais, porra. Eles vai lá, acaba com os fulanos. Você assistiu aquele filme do Monty Python, que o sujeito lutava com o Cavaleiro Negro? Sim, é muito. Ia cortando pedaços, sobrava a cabeça do Cavaleiro Negro, a cabeça pulando e dizendo, e a cabeça fica falando, vem me pegar, seu covarde. Pegar. Isso é a guerra assimétrica, esse é o Hugo Chávez. Tá precisando de uns cavaleiros que dizem ni também. Sim, mas a
Coreia do Norte gastou todo o dinheiro que tinha para fazer uma bomba atômica. Essa bomba atômica talvez é capaz de destruir uma cidade. Se matou a população de fome, Richmond, né? destrói aqui a cidade de Petersburg. Pronto, tá entendendo? E olhe lá. Entendeu? Então, eu acho que testaram, né, agora, ou vão testar a bomba. Bom, se eles testarem, eles ficam sem noticiando. bomba. Não pode gastar no teste. Vai ver, eles só dizem que testaram, né, e pronto. E tudo isso é Fazer blefe. propaganda. Né? E esse pessoal do Uhum. Irã, o pessoal do Irã não tem nem apoio interno, eles ficam botando banca. O governo iraniano é odiado lá dentro, porra. O Ahmadinejad e tudo. Todas as vezes o cara é odiado, ele não tem suporte nenhum lá dentro, porra. A pessoa tem medo, né? A ditadura filha da puta. Mas o soldado iraniano, se ele mandar o soldado iraniano pra guerra, eles vão fazer que nem os do cara do Saddam Hussein. Então, se via um tanque americano a 2.000 metros de distância, já se ajoelhava e levantava os braços. É isso que os caras vão fazer, eles vão dar um vexame filha da puta. E o pessoal do Irã está pedindo, né? Então, o problema não é esse. O grande problema aqui do pessoal é interno aqui. E tem um número de traidores filha da puta muito grande, mais do que um país pode suportar. Uhum. E note bem, quando eu digo que o Lula é delinquente, criminoso, eu não estou me referindo a Valdomiro, a Mensalão, a Diana Cueca, nada disso, porque em todos esses casos as provas contra ele existem, mas são indiretas. Eu estou me referindo, isso sim, vamos dizer, a esta longa parceria dele com as duas das piores organizações criminosas do continente, Sim. que são as Farc e o MIR chileno. Durante 12 anos, esse homem se reuniu com essa gente da Farc, tratando de interesses comuns entre eles e o PT e outros partidos de esquerda, assinou documentos em favor deles e andou tramando toda uma estratégia. Quer dizer, quem tem estratégia em comum com esta gente é criminoso só por isso. Certo. Qualquer que seja a estratégia. Porque se dar suporte político ao crime não é crime, eu não sei mais que raio de coisa é crime. Então acontece que no Brasil o pessoal já perdeu de vista o que é o criminoso. Dá a impressão que se o sujeito não tirou um lucrinho financeiro direto, não há crime. Uhum. Quer dizer que se o ganho é político, o sujeito ganha poder, isso já escapa da imaginação do brasileiro, entendeu? Agora, como a gente já O brasileiro imaginava... é um duro, o brasileiro só pensa em dinheiro, é o povo mais dinheirista da face da terra, tá certo? Então ele acha que se não houve dinheiro, então não há crime, tá certo? Agora, distribuir cocaína para milhões de crianças brasileiras nas escolas não tem problema. Sequestrar a Bílio Diniz e o Washington Oliveira e mais outros brasileiros não tem problema, como faz o MIR chileno, é o responsável direto por essas coisas. E está lá o Lula fazendo negócios com o MIR chileno e com o FARC durante 12 anos, isso comprovado. E nos outros casos há apenas provas indiretas, né? Mas nesse caso não é prova indireta, isso é a assinatura do homem nas atas do Foro de São Paulo que ele presidia, porra. Quer dizer, se é preciso mais do que isso para meter esse canalha na cadeia, né, eu não sei mais até o que mais se pode exigir, né? Uhum. Eles querem manter as acusações num nível que seja tolerável para não criar o escândalo. O escândalo na Bíblia, né? A palavra escândalo é usada como aquela informação que abala a sua fé. Certo. Tá certo? Como o Lula, tá certo? É um artigo de fé, e a santidade do esquerdismo é um artigo de fé, então até os adversários têm medo, né, de dar informações que causem escândalo, quer dizer, que vai destruir a fé de milhões de pessoas e vai deixá-las inseguras e vai enlouquecê-las, né? Uhum. Então você vê que eles têm cuidados de preservar o Lula e de preservar o PT, e justamente por isso o grande crime não aparece, aparece só os menores. Quer dizer, aí até os adversários do Lula têm medo, quer dizer, o sujeito é tão ruim, tão criminoso, que até os seus adversários têm medo de ver o tamanho do crime. Uhum. Isso é uma reação psicológica bastante compreensível. Eu creio que nesta geração os brasileiros não terão ainda, vamos dizer, estofo. O Brasil assim, é o templo da degradação humana. Tá uma Kombi, né? Degradar-se, lamber os pés do inimigo em troca do emprego, não sei o quê. No Brasil, não é que apenas é permitido, as pessoas querem isso. Elas querem chegar a esse ponto, elas querem subir até o ponto em que lamber pés lhes dará alguma vantagem. Porque a maior parte do Brasil não adianta nem lamber pé, porque, né, ninguém está pagando nada pela lambida deles. Quer dizer, uma lambida paga
é o suprassumo da ambição do brasileiro. Conheço uma infinidade de brasileiros que, se tiver a oportunidade de lamber o pé de um canalha em troca de um pequeno favor, a pessoa vai sentir que foi promovida, ela foi elevada. Ela agora entrou na classe dominante, porque a ocupação da classe dominante é essa, é lamber pé de vagabundo, tá vendo? Isso eu estou falando de banqueiro, né? Estou falando desse, todo esse pessoal que passou os últimos 20 anos, né? Lambendo o pé e lambendo saco, né? De Frei Beto, de Lula, etc., que agora fica gemendo embaixo deles, né? É que eu perdoa-me por me traíres mesmo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Quer dizer, olha, é uma coisa de uma degradação humana como eu nunca vi. Não é um problema, vamos dizer, da imoralidade no sentido apenas material da coisa, da roupa, do desvio de dinheiro. Não é isso. É uma corrupção da alma, uma corrupção tão funda que não tem conserto mais. Quando chega nesse ponto, não tem conserto. A história de não, a pessoa sempre pode como é que diz? Se recuperar, né? Pode se regenerar. Eu digo, bom, teoricamente pode, mas por lei das probabilidades, né? Vamos supor assim, qual é a probabilidade do Champinha tornar-se um santo? Né, você fica sabendo, o Champinha entrou num mosteiro, agora ele fica rezando o dia inteiro, vai cuidar dos pobres, né? Carrega o leproso no colo, tá entendendo? Lambe as feridas deles. Lambe as feridas dos leprosos, fica só servindo à humanidade. Qual é a possibilidade disso acontecer? Bom, não há uma impossibilidade metafísica absoluta. Sim. Mas, por lei das probabilidades, é uma quantia infinitesimal. Então, infinitesimal, como dizia Leibniz, por todos os efeitos práticos, é desprezível. Então, quando eu digo não se recupera mais, digo, bom, então se recupera dentro da esfera das possibilidades humanas. Agora, uma intervenção divina, né, pode melhorar até o Lula. Eu acho que a intervenção divina geralmente não acontece quando você está pedindo o contrário. Quer dizer, quando você está pedindo para Deus, olha, vai embora, entendeu? Ele geralmente não costuma intervir. Então, eu acho que mesmo tudo no Brasil, tudo está acontecendo no Brasil, é discutido de uma maneira tão atenuada, tão eufemística, que a própria discussão se torna, não vamos dizer, uma representação mental da miséria, mas se torna parte da miséria, entendeu? Ela não é uma conversa sobre a miséria, ela é uma conversa miserável. É parte do problema, né? É isso que a gente vê no Brasil. A discussão da degradação brasileira é degradante. Porque já tenta... Já é uma prova da própria degradação. Claro, né? Claro. Quer dizer, o esforço de encobrir a gravidade dos problemas, o esforço de minimizar, o esforço de disfarçar, o esforço até de embelezar. Assim, não, uma coisa interessante... É mais degradante, às vezes, do que os crimes mesmo, tá entendendo? Quase tudo que está acontecendo no Brasil se explica pelo seguinte: este pessoal esquerdista, que é do PT, todos eles têm formação leninista. Todos eles. Aqui no próprio PSDB tem muita gente de formação leninista. Você lê Lenin e você vê que o uso dos piores meios, dos meios mais baixos e criminosos possíveis, é considerado ali uma coisa não só normal, como obrigatória. É um dever moral do militante comunista. Tá certo? E o pessoal foi todo formado nessa base. Então, essa gente é realmente perigosa. Eles não hesitam, eles não, como é que se diz, têm escrúpulos perante nada. Quer dizer, por exemplo, esse pessoal que colaborava com o governo de Fidel Castro matando gente um atrás do outro, fuzilando, torturando o tempo todo. O total, segundo o livro negro da Revolução Cubana, é 100 mil pessoas. Esse pessoal que estava lá ajudando Fidel Castro a fazer isso fez choradeira por causa da prisão, por causa de 300 terroristas que morreram aqui. Esses mesmos caras. Quer dizer, eles acham que eles matar 100 mil não é nada. Eles matar 100 mil pessoas desarmadas não é nada. Mas matar 300 terroristas comunistas armados, isso é um escândalo, isso é desumano. Eles são assim mesmo, porra. Esse pessoal vê entre eles e os outros, eles vê uma diferença ontológica, tá entendendo? Eles pertencem a uma esfera ontológica diferente, eles são pessoas de outra espécie. E os reacionários, direita, etc. Não, isso aí é subjente, tem que morrer mesmo, tá entendendo? Eles acham mesmo isso. Isso é um pensamento natural neles. Natural, faz parte do humanismo deles. Todos eles são assim. Você tá entendendo?
Então, a norma é a seguinte: quando eles acusam o sujeito de algum crime, é porque eles já estão fazendo outro pior, às vezes o mesmo crime, em escala pior no mesmo momento. Como a maldade dos caras é assim, é imensurável para, vamos dizer, a média humana, então o cidadão comum não consegue imaginar aquilo. É a mesma coisa que aconteceu no negócio do Hitler, por exemplo, que os caras chegavam nos Estados Unidos contando que o cara estava lá fazendo os campos de concentração, matando os judeus um atrás do outro. Aquilo era impensável, ninguém acreditava. Você vê, nos morticínios no Gulag soviético, o pessoal até a década de 80 não acreditou. É verdade. Quer dizer, a mente humana, ela para, você está entendendo? Ela fica paralisada perante uma cota de mal que é superior àquilo que ela pode suportar. Então, só pessoas que têm uma formação intelectual, moral mais séria, pessoas que têm uma maturidade intelectual e moral, não estou falando de formação moral, não quer dizer que sejam santinhos, estou falando não de santidade, estou falando de maturidade. Quer dizer, maturidade e capacidade de enfrentar o real, com toda a sua grandeza e feiura. Só pessoas que têm esta medida é que conseguem encarar os fatos nesta hora. Você, para admitir uma grande quantidade de mal que está acontecendo, você precisa muito mais do que bondade, você precisa coragem. E uma coragem intelectual, é a coragem mais difícil que existe. Que é a coragem de você ver o mal numa escala já quase cósmica. Ora, por que esse pessoal esquerdista fica assim? Não é porque eles nasceram malvados. É porque a formação que eles recebem, durante muitos anos, é uma espécie de contra-iniciação. É uma espiritualidade às avessas, que vai destruindo a raiz do espírito dentro da pessoa, trocando por outra coisa. Então, eu fiquei muito pouco tempo nesse meio, mas o que eu vi ali como é que autodegradação honrosa, você está entendendo? É suficiente para entender que aquilo é uma espécie de treinamento satânico mesmo. Quando se fala que isso aí está ligado a satanismo, isso não é uma brincadeira, não é um modo de dizer, não é uma ofensa, não é uma força de expressão, não, eu estou falando um negócio técnico, é um termo técnico. Isso me lembra muito a história do Strelnikov, né, que tem no livro Doutor Zhivago, do Pasternak. Sim. Né? Se bem que ali também, ali está atenuado. É só muito recentemente que começou a aparecer a verdadeira documentação dessas coisas. Né? Quer dizer, o que esses caras são capazes de fazer, os abismos de maldade que fazem, é o que explica que ao mesmo tempo eles têm esse discurso tão adocicado e de autoengrandecimento. Você está entendendo? E que vivam assim aos beijinhos e abraços com pessoas que no dia seguinte eles vão esfaquear. Né? Então vamos dizer, um pessoal que tem uma doença espiritual muitíssimo grave. Que são todos sociopatas. Quer dizer, a autoeducação, a educação esquerdista é uma fábrica de sociopatas, meu Deus do céu. E esse pessoal, você não pode discutir com eles como, vamos dizer, pessoas decentes. Né? Fazer de conta que o Lula é apenas um mau administrador ou coisa assim. Não, o Lula é um criminoso dos maiores que houve no continente. É um criminoso cínico, perigoso, tá entendendo? E não é que ele mentiu aqui ou ali. Não, ele é constitutivamente mentiroso. A vida inteira dele é uma mentira, pô. Quer dizer, uma pessoa que já perdeu aquele senso capaz de distinguir, né, o bem do mal. Para ele não tem mais isso. O bem é ele. Se ele estiver falando a verdade, pelo menos naquele ponto em que ele diz que consegue dormir, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, é porque realmente ele dorme, o homem mal dorme bem. Exatamente. Ele não tem nenhum problema de consciência com relação a nada. O dia que esse cara, consciência já era. Dizendo que é católico, ele vai na missa e diz que ele pode comungar sem confessar porque ele é sem pecado, no instante onde ele acaba de cometer um sacrilégio, dentro dos termos da religião dele, ele acaba de cometer um sacrilégio de que é sem pecado, é porque ele não tem consciência moral nenhuma. Ele não é capaz de avaliar o mal ou o bem. Ele compreende os fatos, compreende a lógica dos fatos, mas o mal e o bem, do aspecto moral, ético, não existe. Ele não discerne mesmo. Entendeu? O que ele entende como bem é o lado dele. Bem é ele, é o grupo dele, enquanto essa gente tiver o poder, isso é o certo. Quer dizer, a identificação total com o grupo ideológico. Entendeu? E o grupo, mais que o grupo ideológico, o grupo estratégico. Entendeu? Esse grupo é o bem, o outro não importa, é o mal. Quer dizer que se o outro lado fizer algum bem, fará por motivo mal. E ele, se ele fizer algum mal, é por motivo bom. E isso não se admite discussão contra esse ponto. Não se pode levantar dúvida. Tudo justificado por aquilo que eu acho que você mesmo falou sobre
a divinização do tempo, né? A história justifica tudo. Começa a ver, tem raízes doutrinais que remontam a 4, 5 séculos. Mas, na verdade, toda essa parte doutrinal é um pretexto. O que provoca mesmo a transformação dentro desses caras, eu acho que é um negócio puramente psicológico, até ritual. Não depende de doutrina, nem de ideologia, não é bem ideologia. Por exemplo, você veja, o número de vezes que um sujeito num partido como esse é obrigado a violar a própria consciência em nome do partido. Isso é treinamento sistemático, você percebe. Sim. Tá entendendo? E isso é uma espécie de uma contra-iniciação, quer dizer, você está degradando o nível de consciência moral do sujeito, até o ponto que ele fica insensível, ele troca a consciência moral dele. É aquela cena de Sabá de beijar a bunda do diabo. Isso, né? Exatamente. Então, esse pessoal troca a própria consciência moral por um apego ao grupo. E o grupo tem todos os direitos, então o grupo vira uma espécie de Deus. Você vê que isso não é normal. Quando no começo a pessoa diz que o PT não é um partido, é uma seita, que é coisa certíssima, o PT é uma seita mesmo. É uma seita satânica, eu não tenho a menor dúvida. Seita que produz gente como esse Valdomiro, como o Zé Dirceu, como o Lula. Né? É uma fábrica de delinquentes, pô. É um negócio que é uma organização perigosíssima. O PT nunca teria podido vir a existir, você tá entendendo? É a mesma coisa que aceitar um partido nazista, tá entendendo? No Brasil existe até hoje adeptos de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung era um assassino, pessoalmente assassino, pedófilo, tá certo? Sádico, um monstro sobre todos os aspectos. E essa última biografia que saiu dele, essa é uma biografia agora de uma chinesa que chama Yan Sheng. Ela mora na Inglaterra agora, né? Quer dizer, é uma pessoa, vamos dizer, quem visse o Mao Tse-tung, acho que a obrigação moral de quem encontra o Mao Tse-tung na rua seria matá-lo. O mais rápido possível, matar ela, limpar as mãos, tá entendendo? É um homem perigosíssimo, né? É um inimigo da humanidade, inimigo da espécie humana. E tem gente que ainda existe um PCdoB, que é um partido maoísta. E se pode existir o PCdoB, então tem que poder existir o partido nazista, tem que poder existir o partido satanista, tem que poder existir o partido do Marquês de Sade, você está entendendo? Porque esse é o partido dos inimigos da humanidade. Quer dizer, claro que são, vamos dizer, apologistas do genocídio. Gente como esse vagabundo esse cara que foi preso na Câmara, esse Aulo Rebelo, passou a vida puxando o saco do regime mais assassino e genocídio que existia no mundo. Isso é uma mentalidade de criminoso. Essa outra dona aí também, essa Heloísa Helena, a carreira dela é isso, né? E as pessoas levam... A impressão que dá é que ela nunca saiu do DCE, né? A impressão que dá é que ela nunca deixou de ser líder estudantil daquelas que andam com o livro vermelho. Essa menina do Rio Grande do Sul, de que partido é? PCdoB. Quer dizer, PCdoB quer dizer que é uma apologista do genocídio, é maoísta, porra. Quer dizer, como é que uma pessoa dessa é autorizada a falar essas coisas em público e ainda fazer de conta que não? Quer dizer, quando que o PCdoB condenou os crimes do regime chinês? Nunca. Ele fez apologia durante anos e a hora que pegou mal, simplesmente mudou de assunto, varreu aquele para baixo do tapete e foi como se não tivesse feito nada. Você imagina o que seria na Segunda Guerra se depois de vencer a Alemanha, você deixasse todo mundo solto. E o nego pode fundar um partido nazista no dia seguinte e continuar com a mesma coisa. O nazismo estaria aí hoje, né? Então esse flagelo que tem no mundo hoje, inclusive toda essa coisa do terrorismo islâmico, tudo isso é preparado pela KGB, pô, e é que não sabe. O KGB treinou todos esses caras, treinou Arafat, treinou toda essa putada aí que está fazendo terrorismo hoje, começou lá. Isso aí contado por quem? Pelos próprios caras da KGB. Você tem as memórias do Ion Mihai Pachepa, que era o cara da KGB na Romênia. Ele diz, nós treinamos Yasser Arafat. E conta lá a história toda. Quer dizer, esse terrorismo islâmico, entre aspas, não apareceu sozinho. Não é, são as tradições de violência do Islã. Eles podem ter usado alguns elementos disso aí, mas não foi o Islã sozinho que produziu isso. Não, isso foi uma utilização feita, uma obra de engenharia. Olha, bicho, o comunismo é o pior flagelo da história humana. Quando eu faço aquela conta, eu digo, olha, o comunismo matou mais do que todos os terremotos, epidemias, tá certo? E mais do que as duas guerras do século XX somadas. Quer dizer, na primeira guerra morreu 20 milhões, na segunda morreu 40, soma das 60. O comunismo matou 100 milhões, que não tem nada a ver com esses 60, ou outros 100 milhões. Soma, que ele morreu de AIDS, morreu de ataque cardíaco, etc. Não dá para competir. Então qualquer pessoa que tenha qualquer ligação, qualquer vínculo de solidariedade com isso, é um agente do crime, um agente do mal. As pessoas precisam entender isso aí, porra. Que o mal existe. E o mal é isso mesmo, não é outra coisa. Quer dizer, o mal é você
cometer toda a violência, é você derramar sangue, é você ser cruel, tá certo? E tem um discurso bonitinho. Ficar falando das criancinhas, como ele faz esse vagabundo desse Frei Beto, tá entendendo? Que é um sujeito que ajudou a escrever a Constituição de Cuba. O sujeito é tão perverso, note bem, ele mudou a Constituição de Cuba de modo que os católicos pudessem se inscrever no Partido Comunista. Esse artigo foi devido a ele. Ora, ele sabe que existe um decreto de Pio XII e João XXIII que condena a excomunhão automática a qualquer católico que preste ajuda a um regime ou Partido Comunista. Então, o que ele fez? Ele fez um artigo que convida os católicos a serem excomungados em massa. Né? Isso é coisa satânica. É obviamente satânico, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele conhece a religião, ele não é um analfabeto. Ele sabe as consequências espirituais que isso tem dentro da catolicismo. E o Frei Beto é, obviamente, um satanista. Agente da confiançação. Exatamente. Para mim, isso não tem a menor dúvida. Agora, este é um assunto que a pessoa precisa estudar para se discutir. Não é um assunto para qualquer um. Então você fala isso na frente de qualquer estudantinho, você diz, ele está demonizando, ele é maniqueísta. Aquelas chavões idiotas, né? E depois ela nem sabe o que é maniqueísta, pô. Mas é que toda vez que eu ouvia alguém acusar outro de maniqueísta, era com fundamento maniqueísta. Né? Porque se você achar que como é que se diz? Achar que ser maniqueísta é você pegar o bem e combater o mal, é o contrário, maniqueísmo é você querer a coexistência pacífica do bem e do mal. Isso é exatamente o que eles querem. E sempre que alguém quer combater o mal, eles dizem que é maniqueísta. Santo Agostinho gastou a vida dele inteira combatendo isso, né? Mas passou séculos, as pessoas ainda não sabem o que é. Quer dizer, o maniqueísta acusa o outro de maniqueísta. O maniqueísta acusa o cristão de maniqueísta. Isso aí no Brasil é regra geral, porque o Brasil é um país de analfabetos falantes, tagarelas analfabetos, sobretudo nas universidades. Eu digo que você taxativamente a universidade brasileira é crime organizado, não é nada mais do que isso. A universidade serve para você vender cocaína, para você criar militantes para apoiar Fidel Castro, outras coisas, só serve para isso. E é uma entidade que devia ser fechada, principalmente a USP tinha que ser fechada. Eu acho mesmo, não é exagerando, não é modo de dizer, a USP é um órgão letal, a USP que criou PT e PSDB, a USP foi, vamos dizer, a elite uspiana, criou 40 anos de história do Brasil. Os piores 40 anos da nossa história, os mais degradantes, tá certo? A USP criou o rebaixamento do nível moral do país, tá certo? E um órgão que faz isso não pode sair inteiro e sair ileso. Mas, infelizmente, tudo isso um dia acontecerá. E como a realidade é feia demais para ser encarada, ela será encarada só pelos historiadores do futuro. Daqui a 100 anos as pessoas vão contar a história direito, porque até lá ninguém vai ter coragem de aguentar. Eu vou te dar um exemplo. A penetração da KGB nos Estados Unidos foi uma história feia demais. Resultado, só se pôde contar a verdade 50 anos depois de acabar. Eles não aguentariam saber. Quer dizer que a KGB entrou aqui dentro, fez, aconteceu, manobrou todo mundo, comprou todo mundo. Fez isso sim. Quer dizer, a coisa era feia demais. Você lembra, por exemplo, o sujeito que era secretário de Estado, acho que é de Netson. O cara ele tinha um escritório de advocacia que tinha entre os seus clientes o governo da União Soviética. Ele não era um espião, ele era simplesmente o advogado do governo adversário e era secretário de Estado. Isso aconteceu. Caramba. Você entendeu? Então você vê que a penetração do comunismo aqui foi um negócio devastador. Devastador. Por cima, não por baixo. O eleitor do Partido Comunista nunca teve, mas o que ele fazia? Ele entrava na elite. Era uma história tão feia que, se fosse quem contasse a história na época, passava por louco. Como o John MacArthur passou por louco, ou por fanático, etc. Hoje sabe que todo mundo que o John MacArthur acusou era agente comunista mesmo. Ele não acusou nenhum inocente. Com a possível exceção do General Marshall, ele acusou também que talvez estivesse inocente. Os outros todos estavam trabalhando para a KGB mesmo. Né? Então... Incluindo aí a turma do cinema, né? Não, a turma do cinema nem tem importância. Eu estou falando de penetração do governo. Né? Certo. O pessoal do cinema, quer dizer, o que é um ator, né? Um ator é um mas é que eu digo assim, que é uma forma, que é uma maneira de influenciar culturalmente, né? Eu estou lembrando daquele filme do... Office Boys, são apenas propaganda, são garotos de propaganda, nada mais. Não são as mentes por trás, né? Mas um cara como Dinetti é realmente perigoso. Então, é muito feio. Mas os caras tinham um secretário de Estado? Tinham.
Você vê, olha, quando terminou a guerra do Vietnã, por que o Kissinger fez questão de entregar de novo o Vietnã do Sul na mão do Vietcong, sabendo o que ia acontecer? Tá na cara quando ele foi comprado, porque idiota não é. Ninguém vai dizer que o Kissinger é burro, tá certo? Que ele seja comunista ideologicamente também não, mas o cara pode, vamos dizer, ter um outro tipo de envolvimento pior do que esse. Então o cara entrega tudo pro inimigo. Eu digo, bom, o Kissinger, o pessoal não se tocou ainda, né? Ainda é feio demais, a coisa é feia demais, então precisa amortecer o tempo para amortecer o choque. Aliás, um dos truques do mal é exatamente cometer coisas tão feias, que a vítima não consegue acreditar que aquilo está acontecendo. Daí entra em estado de estupor. Exatamente como Hitler fazia. Se você lê no Mein Kampf, ele diz tudo o que ele ia fazer. Não foi por falta de aviso. Só que as pessoas liam aquilo, ficavam em estado de estupor e achavam que era força de expressão, que era exagero. Assim como as pessoas hoje dizem que o Foro de São Paulo é apenas uma assembleia de estudantes, a reação natural da mente perante um temor que é superior ao que o nego aguenta enfrentar. Quer dizer, esse pessoal aposta na fraqueza da psique humana. E isso aí, quem apostar nisso sempre vai ganhar, porque a humanidade é constituída de uma maioria de bundões, né? Sempre foi, sempre será. Né? Heroísmo em massa jamais existiu, né? Heroísmo é privilégio daqueles que... 2 ou 3 que vão lá e seguram a peteca no hora H. A massa ignara sempre foge. Então, infelizmente, tudo que está acontecendo no Brasil de hoje será compreendido quando for tarde demais. Mas a história do século XX é isso. Tudo o que precisava ser compreendido foi compreendido tarde demais. Você vê, no governo Roosevelt, o que o governo Roosevelt dizia do Mao Tse Tung? Por exemplo, não, o Mao Tse Tung é um reformador cristão. Era isso que o Roosevelt dizia, meu Deus do céu. Não tem perigo nenhum, ele não é comunista de maneira alguma. É absurdo, tem que rir, né? Não sei se é para rir ou se é para chorar. E o Fidel Castro, então, aqui também, você vê, o Fidel Castro foi feito pelo New York Times. E é curioso que nunca existe uma ação contra isso, você está entendendo? Quando as pessoas percebem, né, elas não querem. É claro que o jornal podia ser responsabilizado criminalmente pelo que fez. Quer dizer, vocês fizeram o sujeito que é um abacaxi, que é um inimigo da América, porra. Você diz o New York Times? O New York Times. Foi o McGregor, como é que chamava o cara? Matthews, Herbert, não sei se é Herbert Matthews, que era o correspondente do New York Times em Cuba. E que ele assegurou que o Fidel Castro era um sujeito democrata, não tinha nada de comunista, e todo mundo acreditou. Hoje se sabe que o cara estava comprometido com o esquema. O New York Times é outra entidade criminosa, que passou a vida acobertando, né, genocídio, dizendo que não acontecia, quando houve aquele negócio da Ucrânia, que eles mataram 8 milhões de pessoas, né, à míngua de propósito, só negando comida. Né, e assim morreu, em questão de 2 anos, morreu 8 milhões de pessoas. O Stalin não deixava transportar a comida ali. O correspondente do New York Times estava lá, viu tudo e escreveu que não era nada disso. Depois tem o correspondente do Guardian, que era um sujeito chamado Malcolm Muggeridge. O Muggeridge é que mais tarde deu depoimento, falou, não, eu estive lá junto com esse sujeito, ele viu o que eu vi. Agora tem aqui a prova de que a coisa aconteceu, mas ele estava lá e nós vimos juntos, e ele mentiu propositadamente. Agora, o New York Times, até hoje, tem uma sala com o nome desse sujeito, ele chama-se Walter Duranty, o correspondente na União Soviética, né? Está lá a sala em homenagem ao Walter Duranty até hoje. A comissão ele recebeu um prêmio Pulitzer por essas reportagens sobre a Rússia, no dia que não estava acontecendo nada. A comissão do prêmio Pulitzer se recusa a retirar o prêmio póstumamente, sabendo que era tudo mentira, sabendo que foi de propósito, sabendo que o nego estava comprometido com o governo soviético. O tamanho do mal no mundo, a partir do século XX, começa o século XIX, mas, né, é uma coisa que ultrapassa a capacidade das pessoas. Só quem tem não só a maturidade para isso, mas a força, mas vamos dizer, quem não tem ilusões com relação à vida, tá entendendo? Só quem já entendeu que esse aqui vamos dizer, esse mundo do demônio mesmo, né? E não conta com isso aqui, conta com o juízo final, conta com a justiça no nível espiritual, só é a pessoa que é assim que aguenta ver esses negócios. Senão não aguenta.
quem quer ter ilusão, quem está no jardim da infância, né, quer acreditar, não, todo mundo é bom, certo? Bom, ele não aguenta ver isso. Para ver o mal, você precisa ter uma outra cota equivalente de bem espiritual introjetado no seu espírito, senão você não consegue. Tem que ter um antídoto. Como é? Tem que ter um antídoto. É outra coisa, você não aguenta. A pessoa que fica sabendo dessas coisas, ela não vai poder ficar passiva, né? Ela vai ter que oferecer uma reação. Então as pessoas não querem, porque elas têm medo de ser comprometidas. Né? Então pula fora. Não, eu não estou vendo nada, eu não sei de nada, etc, etc. Aqui no Brasil, vamos dizer, a situação brasileira é tão terrível que às vezes você tem que falar umas coisas que vão parecer muito cruéis, né? Muito cruéis. Para uma terceira pessoa, o americano ouve isso, ele não vai entender do que eu estou falando. Sabe, os americanos já não entendiam a Alemanha nazista, eles não entenderam a União Soviética, eles não entenderam nem Cuba. Né? Isso aqui é um... Olha, quer saber, o americano é um povo bom, né? Que acredita na bondade humana e pratica a bondade humana. O que eu tenho visto aqui, vamos dizer, a capacidade que esse povo tem de se esforçar para fazer o bem continuamente é uma coisa do outro mundo. Eu vejo esse pessoal dessa igreja aqui, a igrejinha que tem aqui, eles não param de tentar fazer coisa boa, rapaz, o tempo todo. Todo mundo ali dá 2, 3 horas do seu dia. Você sabe que 50% dos americanos fazem trabalho voluntário? Esse é o povo mais maravilhoso que já existe na Terra. Esse é um povo bom, um povo cristão, você tá entendendo? E por isso mesmo, a gente tem certas doses de mal que para eles não consegue imaginar também, né? Não por covardia, não, mas é porque escapa. Eles não têm medo de ver mais coisas, mas eles duvidam. Entendi. Eu vou te contar aqui, a minha mulher faz parte aqui de um grupinho de senhoras aí na igreja, né? De grupinho de estudo de Bíblia. Eles vão para estudar a Bíblia e para tricotar casaquinho para as crianças pobres, essas coisas. Ela está frequentando esse grupo há 1 ano e meio. Ela jamais ouviu uma fofoca ali dentro. Você é capaz de conceber velhinhas que se reúnem e jamais fazem uma fofoca? É difícil. No Brasil isso é o equivalente, absolutamente inconcebível. Pois é o equivalente de dificuldade de imaginar. Aqui é cristão. Tá certo? É cristão, eles têm Jesus no coração. Tem mesmo, rapaz, tem mesmo. Apesar de toda essa putada politicamente correta que está querendo estragar isso aqui, vamos dizer, a reserva moral aqui é muito forte. Não vai ser fácil estragar esse povo, não. Pode enganar politicamente, mas estragar não vai, não. Tudo isso tem uma história que ainda será contada no futuro, porque a presente geração não tem estofo para aguentar a verdade. As pessoas aguentam o mal até um certo ponto, depois o cérebro desliga. A anestesia psicológica. Anestesia. E isso, aliás, é uma técnica, né? Todas as pessoas desse tipo de organização sabem fazer isso. Lenin fez isso, Stalin fez isso, Hitler fez isso. Muitas dessas seitas, né, tipo Rajneesh, fazem isso. Você faz uma coisa tão cínica, tão feia que ninguém tem coragem de contar. Esse submundo dessas seitas satânicas, dessa coisa toda, que é, vamos dizer, a verdadeira base da política do século XX, né? Existe documentação sobre tudo isso, mas vamos dizer, isso não é para ser discutido pelo povo. O povo não aguenta. Agora, no Brasil não é o povo que não aguenta, nem a elite intelectual aguenta. Então o Brasil é assim, um jardim da infância, né? Você roubar brasileiro, matar brasileiro, é a coisa mais fácil. Você acaba com os caras e eles não conseguem nem... não tem força para dizer o que está acontecendo. E esses 50 mil homicídios anuais, e ninguém responde por isso, porra. Digo, não responde porque se você começar a escavar, aparece a Farc embaixo, e daí não pode pisar no calo da Farc, então deixa assim como está. Quer dizer, a covardia moral dos brasileiros está provocando tudo isso. Eu não falo dos brasileiros em geral, isso não é exigível do povão, mas os intelectuais, os dirigentes, a classe política, empresarial, tinham obrigação de ser mais durão e encarar essa realidade, entendeu? Forças Armadas, porra. Essas coisas que eu estou falando, você fala para um general, o general caga nas calças na mesma hora, porra. Porque general não existe mais general no Brasil, né? O Lula foi, como é que se diz, foi muito educado de chamar de bando de generais. Cadê o general? Não estou vendo nenhum general. Estou vendo uns recrutas aí de merda, tá entendendo? Generais existiam antigamente. Hoje os que prestam todos na reserva. Pode escapar 1 ou 2, mas 1 ou 2 não consegue fazer nada, né?
Mas os caras que têm vamos dizer, o poder na mão falam, não tem estofo, não tem espinha dorsal. Pô. É até Milico, que deveria ser um cara formado, vamos dizer, para encarar a realidade da vida no seu aspecto mais cruel. Parece que não tem. Tem os mesmos cuidados, a mesma coisa, sabe, de mocinha, aqueles medinhos, sabe, de ver a realidade. Coisa muito feia. Coisa não tá boa mesmo. Não. Quer dizer, quando fala uma crise moral no Brasil, não se trata de crise moral, não é que estão roubando muito, não é isso, é muito mais grave do que isso. E a alma está decomposta, não consegue mais enxergar, saber o que está acontecendo, não aguenta a informação. Então é por isso que é um país condenado. Uma divisão do trabalho. Essa gente, PT e PSDB, vem da mesma origem, é tudo aquela turminha da USP, isso está combinado há 40 anos, há uma estratégia comum, a famosa estratégia das tesouras, você tem um partido comunista e um partido social-democrata, e eles ocupam o espaço inteiro, eliminando a possibilidade de uma oposição conservadora, liberal, etc. Uhum. Né? E cria-se uma direita e uma esquerda, quer dizer, a direita da esquerda e a esquerda da esquerda, assim como na União Soviética. Né? A esquerda era Trotsky e a direita era Stalin. Né? Uhum. E aqui, isso é uma receita de Lenin que jamais falhou. Você não precisa de um partido, você precisa de dois, né? Pelo menos dois. E adotaram isso no Brasil. O Fernando Henrique sempre confessou que era um estrategista gramsciano, aliás, se gabava de ser um estrategista gramsciano muito melhor do que os do PT. Quer dizer, como é que essa unidade profunda estratégica de PT e PSDB foi formada em cima do total ludíbrio da população durante 20 ou 30 anos? Quer dizer, esse negócio de esconder o Foro de São Paulo, esconder as ligações de uma Farc, etc. Você não pode conduzir a política de um país inteiro baseado na mentira o tempo todo. Isso enlouquece o país. Quer dizer, a degradação moral do país é por causa disso. Então, a experiência me mostra que sempre que existe uma situação muito esquisita, incompreensível, caótica, misteriosa, no fundo não tem mistério nenhum, tem que alguém está mentindo. Sim. Né? Agora, se a mentira continua, você continua um negócio tenebroso no ar. Quando você revelou a mentira, você entende tudo, acabou o mistério. Né? Quer dizer, essa decomposição moral do país é culpa de toda esta elite uspiana. Quer dizer, da USP nunca saiu nada que prestasse, lá só sai lixo, é uma organização criminosa, empenhada, tá certo, em criar um Brasil comunista, através de uma estratégia ardilosa, maligna, baseada na mentira e no engodo. Porque o Gramsci não é nada mais do que isso. Se você estudar o Gramsci assim, com realismo, em que consiste a política do Gramsci, a estratégia do Gramsci? Consiste no seguinte, não se fala mais em socialismo, esquece a palavra socialismo e mete-se, né, valores socialistas em tudo quanto é lugar, sem nome. Mas todo mundo vira socialista sem saber. O que é isso aí? Isso é um estelionato. O Gramsci é um sistematizador do engodo. É claro que é uma mente porca, tá certo? Uma das pessoas mais baixas, desprezíveis que já existiram, né? Entre as pessoas famosas do século XX, talvez ser o mais desprezível e baixo. E por isso mesmo tem fama de santo até na esquerda. E todo mundo é obrigado a puxar o saco. Por ter escrito também na cadeia, né? Como é? Por ter escrito na cadeia, né? Parece coisa de santo, né? Foi Mussolini que prendeu ele? O cara devia ter sido fuzilado, meu Deus do céu. Mas os fascistas, né? Veja que coisa, se você acha que num país comunista, você pega um sujeito que vamos dizer, o chefe do partido, um partido revolucionário que é contra você. Porque lá tem dois partidos revolucionários, tem o partido fascista e o partido nazista, e o partido comunista. Tá certo? Bom, um deles ganhou. Sim, né? Fascista. O fascista ganhou, o comunista foi para cadeia, tá certo? Agora, você acha que se fosse comunista que ganhar na Itália, eles iam deixar o Mussolini ficar da cadeia 12 anos escrevendo o livro, pô? É verdade. O que é isso? Fuzilava o neguinho na hora, pô. É o tiro na nuca, que é inventado por Stalin, que é o método mais simples e rápido e infalível de matar o negro, né? Então jamais ninguém teria ouvido falar de Antônio Gramsci. Então deram essa moleza, o cara escreveu tudo isso, e que nunca ninguém deveria ter nem lido, porque isso é uma coisa assim, apenas doente, é uma coisa maligna e doente, né? Mas a gente encantou essa putada comunista, tá entendendo? Encantou porque era o meio de fazer a revolução sem que ninguém levasse a culpa, sem sujar a mãozinha, sujar a mão dos outros. Por exemplo, você vê que esse pessoal da esquerda está usando a criminalidade há muito tempo. Eles ensinam bandido, eles armam bandido, eles orientam, eles defendem, protegem.
Para quê? Para o bandido criar a situação de caos social e terror, e ninguém pode dizer que foi eles. Eles estão fazendo isso há 30 anos ou 40 anos. É bastante óbvio que estão fazendo isso. Né? Quando eles fazem leis que protegem o criminoso, amarra a mão da polícia. Né? É um bombardeio o tempo todo, sempre a polícia está errada. Claro que às vezes a polícia pode estar errada também, mas não pode estar errada sempre, porra. Né? Sim. Faz esse código do menor que praticamente autoriza o menor a delinquir. Tá certo? Você amarra a mão não só da autoridade policial, mas você amarra a mão até de pai e mãe. Hoje em dia ele não pode dar um tapa na bunda do filho. É verdade. A mãe pega o filho roubando, matando ou estuprando, ela não pode dar um tapa na bunda do desgraçado. Não, eu estava numa cidade do interior aí, lá em Chapada dos Veadeiros, em que a mulher estava dizendo que o filho dela foi denunciar ela na polícia por ter batido nele, entendeu? Pois é. Ainda coloca você assim... imagina então o Champinha, se a mãe do Champinha quiser bater nele, né, ela vai presa. Pois é, o Champinha não. E ele vai para a rua porque é menor, tá vendo? Então, quem faz essas leis, isso não é por engano, isso é de caso pensado, isso é engenharia social. É só você estudar um pouquinho e você vê que as técnicas para fazer isso existem há mais de 100 anos. Tudo existem livros e livros sobre isso, que essa turma, por exemplo, de Serviço de Inteligência das Forças Armadas, tem obrigação de ler e não lê. Tá certo? Política tem obrigação de ler, de estudar, não lê nem estuda. Ou seja, em suma, é um país ignorante, onde meia dúzia de técnicos estrangeiros chega, instrui a ler esse pessoal, e eles seguem a receita e dá certo. Tipos como esse Pililolo, tá certo? São muitos no Brasil. O Brasil está cheio de italiano, de cubano, de venezuelano, de colombiano, de pessoal que vem dos países árabes, que são, vamos dizer, revolucionários treinadíssimos. E a tua PT segue a receita deles, pô. E cria o caos social, cria o pânico, né? E ao mesmo tempo consegue gerenciar as alternativas políticas de modo que sempre, haja o que houver nas eleições, eles vão sair ganhando. Quem quer que tenha colaborado nesse esquema, tá certo? Sem ser um deles, não vai ganhar nada com isso, porque o que o comunista mais odeia é o colaborador ocasional. Ele tem menos ódio ao inimigo aberto do que do colaborador oportunista. O colaborador oportunista ele usa e mata. Sim. Então esse pessoal todo incluído de mídia, pessoal de Globo, né? Globo, bicho, esse pessoal do governo toma a organização Globo em 5 minutos. Não precisa de mais de 5 minutos para fazer isso. Você fala que eles estão pessoal devendo, que né? acha que tem poder, não há poder perto do poder armado, meu Deus do céu. Você imagina, se o MST quiser tomar a organização Globo, toma em 10 minutos. Põe os caras de lá para fora, tapa. Quer dizer, não há poder acima do poder físico, do poder de agressão física. Tá entendendo? O único poder que existe é o poder de matar. O resto não é propriamente poder. Você pode influenciar, você pode negociar, mas poder não. Poder é o poder de matar. E quem está com o poder de matar, 100%, é a esquerda nacional. Você tem não só os órgãos do Estado estão na sua mão, mas a militância treinada, adestrada, violenta e armada, e mais as organizações criminosas que estão, vamos dizer, através das Farc, tem essa parceria, né, com o governo petista. Farão que, vamos dizer, claro que é difícil você lidar com um quadrilha de bandido, pode ter como é que se diz, conflitos, etc., mas nos todos, eles estão indo na mesma direção. Então, só quem tem o poder é a esquerda radical no Brasil. O resto não tem poder, nem Força Armada tem poder. Não tem nenhum. Você acha, por exemplo, um quartel, você imagina um quartel do exército cercado por povão. O povão ganha, como ganhou na Argentina. No Brasil não precisou chegar a isto, por quê? Porque já puseram as Forças Armadas de joelho. Primeiro botaram de joelho, agora botaram de 4. Né? E parece que todo mundo concordou. Todo mundo está achando bonito. Seria como o caso do MST contra a polícia, né? Exatamente. O MST sempre ganhará. Entendeu? Quer dizer, a grande força na política é militância. Se for militância armada, adestrada e armada, com técnica de guerrilha urbana, está melhor ainda, mas o MST inteiro está recebendo esse treinamento. Recebendo com o quê? Com dinheiro do governo. O Brasil está num dos processos de revolução comunista mais avançado que já existe no mundo. Mais avançado e mais tranquilo que já existe no mundo. Parece um pouco com o processo que foi na Tchecoslováquia, onde também não foi preciso disparar um tiro. Os caras tomaram o poder total, assim, por um processo anestésico. Né? Exatamente como está fazendo no Brasil.
Agora, eu não sei por que esse pessoal tipo o dono da Globo, o seu Otávio Frias, eles acham que eles vão escapar miraculosamente. Né, que vai vir o socialismo, mas os jornais deles vão continuar na mão deles. Claro que não vão continuar. Você veja que quando deu o golpe de 64, o João Goulart mandou invadir lá a redação do Globo, custa metralhadora na cabeça dos caras. Bom, mas no tempo do João Goulart, os caras não tinham 1/1000º do poder que tem hoje. Não tinha militância, né? Não tinha militância assim organizada e adestrada como tem hoje. Você tinha, mas era muito pouco comparado com o que tem hoje. Se você somar CUT, MST, MLST, tá, mas é um monte de gente, pô. E tiveram 20 anos para treinar esses caras. Então, assim, os comunistas estão no poder no Brasil. O fato de fazer algumas concessões ao capital estrangeiro, fazem menos do que Lênin. No Brasil, o governo o Estado já tem 60% da economia na sua mão. Mas o conjunto de legislações de controle e restritivas, o Brasil é um país de administração socialista, não tem a menor dúvida, e vai ficar mais ainda. Com um restinho de capitalismo para quê? Para 5 ou 6 grupos econômicos, tá certo? Brasileiros e os estrangeiros. Então é exatamente a fórmula de Lenin, igualzinho. Agora, brasileiro não pensa com realidades, com fatos, ele pensa com, vamos dizer, conceito de dicionário, né? Então ele acredita que só existe comunismo se toda a economia está estatizada. Se tem um armazém privado na esquina, ele não acha que é socialismo. Na verdade, o comunismo e o socialismo concebidos assim jamais existiram nem existirão. A estatização total é impossível, e não há um só comunista que não saiba disso. E isso, olha, vamos dizer, a credulidade do brasileiro, a capacidade que ele tem. O brasileiro sempre suspeita da coisa errada. No Brasil, a recusa da realidade, que expressa, vamos dizer, a covardia profunda do povo, passou do limite do suicida, você está entendendo? Quer dizer, é um fenômeno como nunca houve no mundo. É a recusa total. A recusa é causada pelo quê? Primeiro, como é que você deixa um povo assim? Primeiro você o aterroriza. O povo você mente para ele e o seduz. É a coisa mais fácil. Você está aterrorizado e inseguro, se vende por qualquer docinho, você está entendendo? Agora, é um povo inteiro ludibriado, incluindo pessoas cultas, etc. Por quê? Primeiro, os que dizem que são cultos não são. Quantos brasileiros você conhece que lê, assim, digamos, 20 livros por ano? É difícil. Já conta nos dedos de uma mão. Quando lê os 20 livros, 10 são do Paulo Coelho. Que apoiou o Lula, né? Claro. Então, quer dizer, brasileiro, quando se diz que tem cultura, quer dizer que ele tirou um diplominha de uma faculdade de merda 20 anos atrás e nunca mais leu nada. Brasileiro acredita em... Uma vez eu conversando com um general, não, perdão, não era um general, um coronel, mas um sujeito com curso de comando de Estado-Maior, trabalhou no serviço de inteligência, etc. Eu discutindo essas questões políticas com o cara, e eu perguntei, mas o senhor leu tal livro assim? Não. O senhor leu aquele? O senhor leu aquele outro também não. O senhor leu aquele outro também não. Eu perguntei, o senhor não entende nada do assunto, então onde é que o senhor se informa? Ele disse, eu leio o jornal. Eu digo, olha, um oficial de inteligência que diz que a fonte de informação dele é jornal, tinha que levar um pé na bunda, isso que merecia, tá entendendo? E eu até estava numa conferência, o público todo militar, eu fui obrigado a humilhar o cara, vai dizer, você não entende nada desse assunto, você faz favor, fica quieto no seu canto, ou vê se aprende alguma coisa, porra. As pessoas não leem, meu Deus do céu. Né? Então, por exemplo, como é que consegue engolir no Brasil esta balela de que o Lula é o candidato dos pobres e outro é o candidato dos ricos? Você acha que o Banco Itaú é pobre? Você acha que a Fundação Rockefeller é pobre? Você acha que a Fundação MacArthur é pobre? Você acha que Jorge Soros é pobre? É essa gente que está por trás do Lula, meu Deus do céu. Quer dizer, isso é uma elite internacional que está interessadíssima na integração regional, quer fazer a integração da América do Sul, quer fazer a integração da América do Norte, quer fazer, vamos dizer, a unificação político-administrativa do planeta através dessas unificações regionais. Como o Foro de São Paulo promete fazer a unificação regional na América Latina, os caras têm todo interesse e financiam essa coisa, porra. Porque para eles, vamos dizer, se a América Latina ficar comunista, que mal isso pode fazer não é a casa deles, né?
Não vai fazer nenhuma, ao contrário, é muito mais fácil ele dominar através de uma economia centralizada, eles dominam muito mais facilmente. Agora, as pessoas não têm a menor ideia disso, não se informam, e quando você fala, elas acham estranhíssimo. Quer dizer, tudo aquilo que não é repetido diariamente, que ela não ouve falar diariamente na televisão, para ela é esquisitíssimo. Então é um país onde você não pode falar de cultura de massas, porque no Brasil só existe cultura de massa. Cultura superior não existe. Não existe cultura superior nenhuma nas universidades, não existe cultura superior nenhuma na Academia Brasileira de Letras, que é um bando de idiota, velho, analfabeto, tá, metido a besta, só quer saber de aparecer, tá, tudo jogando pó de arroz um no outro, é para isso que serve. Quer dizer, é uma cultura da superficialidade, cultura não é nem do show business, é a cultura da paparicação mútua e mais nada. É uma coisa de uma miséria intelectual incalculável. Quer dizer, vocês estão num abismo intelectual, cultural e moral como nunca existiu na história humana. Eu não sei quanto tempo o povo pode viver assim, sem, vamos dizer, que o estado de caos que já existe, vamos dizer, que um país que tem 50 mil homicídios por ano já é um estado de caos, vamos dizer, que sem que esse estado de caos acabe derrubando as últimas, vamos dizer, garantias de paz e racionalidade que pode existir para o exercício das tarefas econômicas banais. Vai chegar um dia em que isso vai romper também. Uhum. Porque o que mantém o Brasil é a rotina diária. A gente sai para trabalhar, é isso aí. Enquanto isso continua, dá a impressão que está tudo normal. As outras coisas só chegam ao cidadão através de notícia. Sim. A violência, os 50 mil homicídios anuais, dificilmente a pessoa participa diretamente. Esse estado de caos aí rola sempre que acontece uma greve da polícia, né? Aí as pessoas experimentam o caos total. Depois elas esquecem completamente. Quando voltam. Mas esquece, assim, uma semana já esqueceu. Não existe mais banditismo avulso na América Latina. O banditismo avulso está sendo liquidado. Por exemplo, aqui a nossa Polícia Federal serve para liquidar as pequenas quadrilhas locais que concorrem com a Farc e criar o monopólio do crime na mão da Farc. É para isso que serve. O que chama de Polícia Federal no Brasil serve para isso. Claro que os caras da Polícia Federal eles não entendem que estão sendo usados para esse processo, mas é isso que o governo está usando. E depois sai esse vagabundo Lula dizendo, nós prendemos não sei quantos traficantes. Então, se você prende o traficante, por que o tráfico aumenta? Se você prende os assassinos, por que o número de homicídios aumenta? Porque você prende seletivamente. Quer dizer, que sentido faz? Você está prendendo os traficantes lá do Estado do Espírito Santo e, enquanto isso, o representante das Farc é recebido como hóspede oficial pelo Olívio Dutra. Então, é o mesmo processo que eles fizeram na Colômbia. Quer dizer, você liquida as quadrilhas concorrentes e põe tudo na mão da Farc. Foi o plano Colômbia dos Estados Unidos do Clinton, né? O plano do Clinton. O Clinton fez exatamente isso. E você sabe, eu morei no Equador, né, Olavo? Você sabe que minha família equatoriana disse que com esse plano Colômbia simplesmente encheu o Equador de criminoso também, né? Colombiano fugindo da perseguição das Farc, né? Nada me tira da cabeça que o plano Colômbia foi um plano revolucionário concebido por essa assessoria esquerdista do Clinton para criar uma situação revolucionária na América Latina, e criou. Uhum. Esses pequenos criminosos, está falando, avulsos aí, que estavam na Colômbia, fugiram para o Equador e deixou o monopólio para as Farc. Claro. Foi o que aconteceu lá. Exatamente o que aconteceu. Agora, será que alguém não sabia que ia acontecer isso? Pois será que é. o pessoal do Clinton não sabia? Mas é claro que sabia. Agora, quem é Clinton? Clinton é o sujeito eleito com verba de propaganda chinesa, porra. Uhum. E é o negro que no último dia, na última semana de presidente, o que ele fez? Soltar os espiões chineses, o cara que estava espionando, fazendo espionagem atômica no laboratório de Los Alamos. Ele, no primeiro dia de campanha, ele ganhou dinheiro chinês. No último dia do presidente, que ele fez? Soltou os espiões chineses. Porra! Quer dizer, a ligação de causa e efeito é muito óbvia, né? Uhum. E esse pessoal, Clinton e Jimmy Carter, eles têm um sistema de proteção de Hugo Chávez. Você precisa ver o lobby Hugo Chávez. Eu assisti cenas das sessões das comissões de investigação do Congresso aqui. O lobby chavista é poderosíssimo e tem muita grana, você está entendendo? Caramba. Porque aqui também, vai dizer, o que tem, vamos dizer, de traidor, filho da puta aqui. Olha, rapaz, eu não sei como esse americano aguenta, porque é muita gente. É muita gente vendendo nos Estados Unidos barato, sabe?
Não, E essa mesma gente que está vendendo o Brasil, no fim das contas. Mas resumindo, então, Olavo, então a nova ordem mundial vem mesmo. Mas ela já está aí, porra. Pois é, então já chegou. As únicas pedras de tropeço dela são os Estados Unidos e Israel. O resto já cedeu. Europa, então, nem se fala. As nações europeias não existem mais. Elas são, vamos dizer, são pau-mandado. De um lado são pau-mandado da ONU e da comunidade europeia, e por outro lado são pau-mandado de muçulmano. Que no fundo estão de acordo, porque o que a comunidade europeia quer fazer? Quer destruir as bases da civilização judaico-cristã na Europa. O que o muçulmano quer fazer? Exatamente a mesma coisa. Então a gente entende por que os caras nada fazem para reprimir a violência islâmica, tá certo? Mas fazem tudo para reprimir a prática do cristianismo. Sim. Na maior parte dos países da Europa, se você entra com uma Bíblia numa escola, você é suspenso, se não expulso. Quer dizer, é uma política violentamente anticristã da parte da comunidade europeia, tá certo? E ao mesmo tempo da parte dos muçulmanos. Então, no fundo estão aliados. O multiculturalismo a briga dele de aceita... comunidade europeia com o Islã é que nem PT e PSDB, você tá entendendo? Sim. Os muçulmanos equivalem ao PT e o outro equivale ao PSDB. Que você vai lá, faz de conta que disputa com o cara, trata de não tocar em nenhum dos pontos doloridos, ponto que pode fazer mal a ele, né? E assim dá a impressão que nada está acontecendo. Quer dizer, a Europa será islamizada totalmente, mas totalmente, 100% em menos de 10 anos. Porque esse vazio, Vandeira, se falar em civilização leiga, isso é uma bobagem. Civilização leiga não existe. A civilização leiga é apenas, vamos dizer, como dizer, um mandato tampão, você está entendendo? Você termina a Europa cristã, né, e fica aí um tempo de hesitação, de incerteza, para ver a Europa muçulmana. Isso aí é batata. Você lê os livros dessa Bat e Yeor, é uma autora israelense, que escreveu o livro Eurábia. E eu acho que o diagnóstico da mulher é 100%. O negócio está islamizando muito rapidamente, né? Não vai escapar. Só que aquela mulherada tudo vai estar de véu, você tá entendendo? Essa putada toda, feminista, pessoas do movimento gay, eles vão ver o que é brincadeira. Porque, veja, a realidade é a seguinte: só dentro de uma democracia com fundamentos cristãos pode existir direito da mulher, pode existir direito do gay, tá certo? Esse pessoal todo, eles estão lutando contra os seus próprios interesses. Se gay tem algum direito em país comunista, você sabe que em Cuba, tá certo? Esse pessoal, viado, travesti, é tudo internado. Sim. Para morrer. Tá certo? No Irã, então, os caras matam diretamente, nos países matam diretamente. E essa putada de movimento feminista e gay está a favor deles, porra. Quer dizer, em vez de defender a civilização que os protege, entendeu? Eles entregam tudo pro outro. Quer dizer, então vocês querem morrer, porra. Claro que a pessoa os caras que inventam esses movimentos, eles estão um pouco se lixando para gay, um pouco se lixando para mulher. Eles querem apenas usar esses caras, entendeu? Usá-los e jogar fora como se fosse papel higiênico. Agora você vê essas passeatas anti-Bush, tá cheio lá de feminista, de travesti e tal. Mas eles são loucos. Eles querem morrer, porra. Parece que é uma questão de karma coletivo mesmo. É karma coletivo mesmo, entendeu? Tudo isso é muito feio. Agora, aqui a diferença aqui é a seguinte: aqui existe discussão, existe debate, existe enfrentamento, a guerra cultural existe aqui. No Brasil não existe guerra cultural, existe caçada ao coelho, entendeu? E guerra pressupõe que os dois lados lutam e os dois lados estão armados. No Brasil não, assim, um só bate e o outro só apanha, entendeu? Tem uma tribo do Xingu, uma vez o Orlando Vilas Boas me contou isso. Tem uma tribo do Xingu que tem uma instituição que é a seguinte: quando o sujeito quer comer a mulher do próximo, o que ele faz? Ele espera a tribo toda sair para caçar. E ele não vai. Quer dizer, quando o índio, né, adulto, macho adulto, ficou em casa, enquanto os outros foram caçar, já sabe o que ele está tramando, né? Então daí ele pega a mulher do vizinho, leva lá no matinho, né? Já tem um lugar mais ou menos designado para isso, ele vai lá no matinho, faz o que tem que fazer e devolve a mulher em casa. Quando o pessoal volta da caçada, todas as mulheres da tribo vão pegar o marido enganado e contar pro cara. Então o que ele faz? Ele se tranca na oca com elas e fecha na oca e faz de conta que está batendo nela. E ela faz de conta que grita.
Então está lavada a honra e no dia seguinte tudo continua igual. Na semana seguinte ele fará o mesmo com a mulher do outro. Estão todos comendo, todas as mulheres, todos os outros, há milênios. E nunca aconteceu nada de mais grave. Então, a luta PT com o PSDB, olha, eu faço de conta que bate, você faz de conta que chora. Você imagina, por exemplo, o Lula fazendo choradeira, que a mídia está contra ele. Eu digo, meu Deus, a mídia esconde tudo que existe de pior a seu respeito. Ele não tem nada que reclamar, a mídia é a mãe para ele. Que prova que é um filho da puta, porque ser filho da mídia é isso aí, né? Então, a mídia é a mãe. Essa coisa, por exemplo, do Foro de São Paulo, eu imagino, por exemplo, um historiador daqui 40, 50 anos pegando essa papelada, escrevendo essa história, né? E vai confrontar os documentos originais e vai confrontar a mídia. E vai ver que não havia nada, era o silêncio total. Isso nunca aconteceu na história do mundo. E tinha que ser o Brasil para passar esse vexame mesmo. O Brasil está se arriscando, vamos dizer, com esse negócio de Hugo Chávez, essas tropas na fronteira. O Brasil pode perder a soberania em 2 minutos. Aliás, já não tem soberania, porque esse pessoal da Farc entra e sai a hora que quer. Mas faz o que quer aí dentro. Isso, na verdade, são eles que mandam no Brasil. É o Foro de São Paulo, tá certo? Que está mandando. E não tem... O parlamento não ousa fazer perguntas. Como é que isso nunca aconteceu? Você vê que não existe oposição nenhuma no Brasil. É 0%. 0%. A oposição no Brasil consiste em criticar o Lula por ele não ser tão comunista quanto os caras desejariam que fosse. Isso é o máximo de oposição que se faz. São os que não... Eu que no futuro ficará assim, o Lula será a direita e o MST será a esquerda. Na verdade já começou toda revolução tem esse processo, né? Ela substitui a sua própria direita e esquerda, a direita e a esquerda existente antes, né? Sempre fizeram na Revolução Francesa, na Revolução Russa, na Revolução Chinesa, né? Cuba, todo lugar é sempre assim.